A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Júlio César e eu quero aqui dar continuidade à lição do livro de Lucas, lição 3 do nosso livro Os Evangelhos e Atos. E na lição 3 não foi possível completar o estudo devido ao tempo que não foi possível. E aí eu quero fazer um resumo do livro de Lucas. E no outro vídeo eu quero também fazer um resumo do Evangelho segundo escreveu João para os irmãos que não estiveram presentes. Então nós temos aqui no livro de Lucas, quem esteve presente já pôde observar que Lucas não foi um dos discípulos, ele era um gentil, escreveu seu livro contando o ministério de Jesus, foi muito detalhista em algumas situações em que ele citou alguns textos que não tem nos evangelhos, né? Ele cita a história do o filho da viúva de Naim que ressuscitou, algumas parábolas como a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma, também só ele que cita. Então ele cita muitos textos que de fato é único e que não tem em outros textos. Então eu gostaria de trazer um resumo a vocês. Nós tivemos a oportunidade de explicar alguns pontos dessa lição de Lucas. E Lucas foi um dos amigos pessoais de Paulo, em que acompanhou Paulo. Ele acompanhou Paulo em uma de suas viagens missionárias e foi muito importante, acompanhou Paulo. A intimidade com Paulo era tão grande que ele chega a dizer, em determinado momento, quando Paulo está preso, Paulo deseja que ele venha ter com ele, deseja que Lucas o visite na prisão, né? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer um resumo na aula que tivemos algumas semanas atrás, e naquela aula de livro de Lucas, nós não tivemos a oportunidade de completar. Eu estava olhando o livro aqui, na página de número 72, se não me falha a memória, nós fomos até a página 72, falamos sobre o filho da viúva de Naim, falamos sobre a pesca maravilhosa, a grande pescaria. Nós falamos naquela ocasião sobre a cura de uma mulher com enfermidade, um espírito de enfermidade maligno que atormentava aquela mulher. E falamos também sobre a cura de um homem hidrópico, que significa barriga d'água, né? E Jesus curou aquele homem. E também falamos sobre a cura dos 10 leprosos, quando ele cura 10 homens leprosos, e um volta para agradecer, e aquele que voltou era samaritano. E aí na página 73, que é a continuação de algumas parábolas, de algumas histórias, que é daqui para frente que eu quero fazer um resumo e trazer quais os objetivos de cada texto que Jesus quis ministrar e o que ele queria ensinar para o povo. Não vai dar tempo aqui de eu explicar a história em si, porque a maioria das histórias, dos textos, das parábolas, dos diálogos, das pregações de Jesus, nós já conhecemos. Então gostaria só de citar a verdade espiritual que Jesus queria transmitir em cada texto. Na página de número 73 do nosso livro, começa com a história de 2 homens devedores. Jesus contou uma história de 2 homens que tinham dívidas com um credor, e o credor perdoou a dívida dos dois. A primeira dívida de 50 denários foi perdoada, porque o homem não podia pagar, e a segunda dívida de 500 denários também foi perdoada. Por que Jesus contou essa história? Porque ele estava na casa de um homem chamado Simão, um fariseu. Lucas registra isso no capítulo 7. Só Lucas conta essa história desse jantar que ele foi convidado, estava participando na casa desse fariseu. E aí, no momento do jantar, uma mulher entra
uma mulher que é descrita aqui como pecadora, muito pecadora. Ela entra com um perfume de grande valor, quebra aquele vaso de alabastro e unge Jesus com aquele grande perfume. E aí as pessoas que estavam ali à mesa do jantar começaram a murmurar, a reclamar, por que esse desperdício e tal? Essa mulher tá louca, desperdiçando um perfume de grande valor. Aí Jesus contou essa história dos dois devedores que foram perdoados pelo credor. Um devia 500 denários, foi perdoado, e o outro devia 50 denários e foi perdoado. Aí a pergunta de Jesus foi: quem amou mais a pessoa que perdoou a dívida? Ou seja, qual dos dois que teve a dívida perdoada que amou, passou a amar mais o credor que perdoou a dívida? Aí a resposta dos discípulos foi: é claro que quem tinha a dívida maior que foi perdoada, amou mais. Aí Jesus fechou o assunto dizendo: assim também é vós na minha presença, né? Então ele quis dizer o quê? Que quanto maior o pecado, a história de pecado do homem, né, e o perdão de Deus para com ele, maior vai ser o amor, né? Maior vai ser a condições de amar ao Senhor, né, e buscar a tua presença, de amar, né? Porque o pecado que foi perdoado foi muito maior. Então essa pessoa vai ser grata, essa pessoa vai agradecer ao Senhor, né? Porque muitos foram os pecados perdoados. Assim também somos nós, né? Quanto maior é o nosso pecado que o Senhor nos perdoa, né? Maior também é o nosso amor para com o Senhor, a nossa gratidão para com Ele. E devemos ser assim, devemos ser gratos ao Senhor. Essa mulher, a Bíblia descreve ela como sendo pecadora, e ela vai adorar o Senhor como um momento de agradecer. Precisamos agradecer ao Senhor, precisamos agradecer a Ele pelas bênçãos, pelo perdão de nossos pecados, pela transformação de nossas vidas. Essa é a questão. Então, ele citou essa história porque essa mulher estava adorando ao Senhor naquele momento porque ela tinha sido perdoada pelos seus muitos pecados. Então esse é o primeiro texto. O segundo texto, que ainda está no livro de Lucas, está no capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, a história nós já conhecemos. Um homem foi assaltado, ficou quase morto no caminho ali, entre Jericó e Jerusalém. Veio um levita, passou de longe, não socorreu. Veio um sacerdote, passou de longe, não socorreu. Aí veio um samaritano. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus, eram de mal, né? E aí o samaritano vai, cuida do ferido, leva ele para um local de recuperação e paga todo o tratamento dele. Veja bem, e este samaritano não se comunicava com o judeu e ele ajuda um judeu, né? Então Jesus contou essa história para nos revelar o seguinte: muitas vezes há pessoas que exercem uma função na obra do Senhor, né? E na prática não executa aquela função. Por exemplo, o sacerdote, que é o ministro de Deus, não deveria passar longe daquele homem que estava enfermo. O levita, que cuidava do templo, também não deveria passar longe. Deveria ser os primeiros a socorrer, os primeiros a ajudar. E eles passam longe. Aí vem um samaritano que não se comunicava com os judeus, socorre aquele homem. Sabe o que nós aprendemos com essa história do bom samaritano? Que nós devemos ajudar as pessoas, independente se eles são nossos inimigos, independentemente se eles não gostam de nós, sendo crente ou não crente, sendo de outra religião ou não. Devemos socorrer, devemos fazer o bem sem olhar a quem. E muitas vezes as pessoas que deveriam fazer não estão fazendo. Os sacerdotes, que são as lideranças, os levitas, que alguns consideram como aqueles que louvam o Senhor, aqueles que têm um cargo específico na obra do Senhor, não estão fazendo. E de onde menos se espera, é que estão fazendo. Precisamos fazer, precisamos agir, precisamos fazer a obra do Senhor, seja qual for a pessoa que estiver precisando. Este samaritano que ajudou,
né? Ele poderia pensar, nós não se comunicamos com os judeus, vamos deixar lá. Não, ele foi lá e ajudou. Porque ele queria fazer o bem, né? E não queria saber se era inimigo ou se era amigo. Então essa é a questão da parábola do bom samaritano que nos ensina. Um outro texto também do livro de Lucas que chama a nossa atenção é o texto que está no capítulo 12, quando Jesus conta a história de um homem que estava muito preocupado em planejar o teu futuro. Ele construiu celeiros, foi prosperando, foi construindo celeiros e guardando mantimentos. E ele pensava consigo, vou guardar, vou estocar alimento, porque vai dar para me viver muito tempo, sem precisar de ninguém, né? Reserva durante muito tempo no meu armazém. Aquele homem ouviu-se uma voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? E Jesus logo em seguida ele fala, quem quiser perder a sua vida, salvá-la-á. E quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus contou essa história porque ele queria nos ensinar que não adianta querer se buscar as coisas da terra em primeiro lugar e esquecer do nosso futuro espiritual. Há pessoas que estão fazendo como este homem, buscando bens materiais, buscando planejamentos para o dia de amanhã, buscando aquilo que pode até mesmo auxiliar ele, a vida dele aqui na terra, se planejando, né? É claro que nós nos planejamos em tudo nessa terra, planejamos coisas para o futuro, planejamos ter um carro bom, uma casa boa, mas nunca podemos se esquecer que o planejamento é nosso, mas a vitória vem do Senhor. Então Jesus quis nos ensinar acerca deste homem com essa história de que ele estava preocupado em apenas se planejar e esquecendo da alma. Quantas pessoas estão só preocupados com as coisas dessa terra, preocupado em ganhar melhor, viver confortável. Busca e se esquece de que nós teremos que se apresentar diante de Deus. Esquece que nós devemos prestar conta diante de Deus. Jesus virá buscar uma igreja que não tem compromisso com este mundo. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada podemos levar dele. Tudo que nós temos aqui nessa terra vai ficar aqui. Casa, carro, dinheiro, roupa, bens materiais, propriedades. Não adianta se planejar, não adianta se preparar, armazenar, guardar isso, guardar aquilo, para daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Não adianta. Vivamos, pois, o momento. Vivamos, pois, o presente. E o presente é aguardar Jesus voltar para levar a sua igreja. Então essa história do homem, né, do rico, que tinha o seu celeiro cheio, nos ensina isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus também cita uma história no capítulo 15 de Lucas, que é a parábola da dracma perdida. Uma mulher perde uma dracma dentro de casa, e essa dracma, ao ser perdida dentro de casa, a mulher toma uma decisão. Ela procura essa dracma, ela quer achar essa dracma. Tinha uma importância pessoal essa dracma para ela. A dracma naquela época, para os judeus, ela era uma moeda que era muito usada como enfeite. Por exemplo, as mães guardavam dracmas para enfeitar a noiva no dia do casamento. E quando a noiva casava e guardava essa dracma ficava guardada. E o plano dessa noiva que guardou a dracma que recebeu da sua mãe era deixar para sua filha quando fosse casar. Ou então dar para uma pessoa muito próxima, muito querida. Então a dracma tinha suas importâncias. E essa mulher perde a dracma dentro de casa. Sabe o que significa a parábola da dracma?
Casa aqui fala presença, casa aqui pode significar igreja. Pode significar estar na presença de Deus. Dracma fala de quê? Valores espirituais. O Senhor tem nos concedido valores espirituais. Tem nos entregado, tem nos abençoado. E quantas pessoas têm perdido a dracma? Têm perdido os valores espirituais, que são os talentos, que são os dons, a vocação, o chamado de Deus. As pessoas estão dentro da igreja, as pessoas estão servindo ao Senhor, mas estão perdendo a dracma, estão perdendo os valores. O que chama a nossa atenção nessa parábola é que essa mulher toma duas decisões para encontrar a dracma. Primeiro, ela acende a candeia. Segundo, ela varre a casa. E depois ela acha a dracma. Por quê? Por que essa mulher acendeu a candeia? Porque as casas naquela época eram escuras. Né? E as casas naquela época, as casas judaicas, elas tinham somente a porta principal. Não tinham janelas. Então geralmente era muito escuro o interior de uma casa, até de dia mesmo. Não entrava sol, não entrava claridade. Então ela toma a decisão de acender a candeia, por quê? Porque para clarear. Como que ela ia achar uma dracma no escuro? Não tinha como. Acender a candeia também, né, significa o quê? Né? A candeia ela era abastecida com azeite. Enchia a candeia de azeite e aí iluminava, clareava. O azeite, sabemos que, biblicamente falando, é símbolo do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é representado pelo azeite na Bíblia, em alguns textos. Então, quando essa mulher ela acende a candeia, ela decide procurar a dracma, espiritualmente falando, com a ajuda do Espírito Santo para os nossos dias. Né? Você que perdeu a sua dracma, seja qual for o talento, seja qual for a vocação, seja qual for o valor espiritual que você perdeu. Se você perdeu o valor espiritual, a sua dracma, o segredo para achar e encontrar a dracma é acender a candeia, é ter o Espírito Santo, que é o azeite, na candeia, para ajudar você a achar. Sem buscar a presença de Deus, na direção do Espírito Santo, não tem como achar a dracma. Não tem como ter de novo a dracma que você perdeu, que é os valores espirituais que você conquistou e que Deus te entregou. Então observe bem. Primeira atitude dessa mulher, acendeu a candeia. Segunda atitude dela, ela varreu a casa. Alguém pergunta, por que ela teve que varrer a casa para achar uma moeda? Se eu perder uma moeda dentro de casa, eu preciso varrer a casa? Não. As casas naquela época não era igual às nossas casas hoje. A nossa casa hoje, ela tem piso, cerâmica, tudo bonitinho. E todo dia você varre. As casas antigamente não, eram de terra batida. Não tinha piso. Não tinha cerâmica. Né? Era terra mesmo, terra batida. Então era muito difícil achar uma dracma, uma moeda ou alguma coisa pequena se caísse no chão no escuro. Então ela varre a casa. Depois que ela varre a casa, ela faz o quê? Ela acha a dracma. Sabe o que significa isso? Significa que quando nós perdemos os nossos valores, quando perdemos os nossos valores à presença de Deus, devemos tomar duas atitudes para encontrar de volta os valores. Que aqui na história é a dracma. Primeiro, acender a candeia, é pedir a ajuda do Espírito Santo para que você possa ter de volta os valores que você perdeu. Segundo, é varrer a casa. Varrer fala de uma limpeza. Quem varre uma casa está limpando. Para você ter de volta, conquistar de volta os valores que você perdeu, os talentos, os dons e outras coisas mais, você tem que varrer o que não presta, varrer a sujeira, varrer a casa. Casa somos nós. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, 1 Coríntios capítulo 3, ele fala, não sabeis vós que sois casas de Deus,
e que o Espírito Santo habita em vós, precisamos varrer a casa. Você precisa varrer a casa se você quiser encontrar de volta a dracma que você perdeu. Então Jesus quis falar isso acerca da parábola da dracma perdida. E depois ele vem aqui para a parábola do filho pródigo. Essa parábola eu não vou contar ela aqui porque todos já conhecem, mas a verdade aqui é que há uma ilustração interessantíssima nessa parábola. Jesus aqui, ele conta essa história, mas essa história por trás dela tem uma revelação de Jesus, que é o amor do Pai para com o Filho, para com o ser humano. Então nós encontramos aqui o quê? O Pai, na história da parábola do filho pródigo, tipifica Deus. O Filho é aquele que saiu da presença de Deus, abandonou a casa de Deus, os caminhos do Senhor. Mas quando o Filho volta, o Filho é perdoado. Quando o Filho volta, o Pai o recebe. Quando o Filho volta, o Pai, ele de fato não lança na cara do Filho todas as falhas do passado. O Pai abraça, beija o Filho e 3 coisas importantes o Pai manda fazer. Primeiro, o Pai fala com os seus empregados, dá uma ordem dizendo: troca a roupa do meu filho. Tira essa roupa suja dele e coloca uma roupa nova. Você sabe por que o Pai disse isso? Troca a roupa do meu filho. Nós precisamos observar que quando o filho chegou para o Pai, de volta, retornando à casa do Pai, ele disse para o Pai: Pai, pequei, errei, faça-me como um dos seus trabalhadores e para mim está bom. Então o filho entendia que o seu erro foi tão grande que ele queria voltar, porém, se fosse para ser tratado como um empregado, para ele estava bom. Que os empregados eram bem tratados ali naquela fazenda. Aí quando o pai chega para ele, quando o filho chega para o pai dessa forma falando, o pai olha para o filho e diz assim: chama o empregado, dá um banho nele e coloca uma roupa nova nele. Você sabe por que ele mandou colocar uma roupa nova? Porque os filhos naquela época, não usavam as mesmas roupas dos servos, dos empregados. Os empregados tinham roupas diferentes. E aí os filhos tinham roupas diferentes dos empregados. Então quando o pai fala assim, coloca uma roupa nova nele, não deixa ele com essa roupa que ele está aí, o pai estava dizendo: eu não quero o meu filho como empregado, como trabalhador aqui, como servo. Eu quero ele como filho. A segunda coisa que o pai disse para o empregado fazer com o filho é: coloca um anel no dedo dele. Quando o pai disse coloca um anel no dedo dele, o anel era símbolo de herança. Quando alguém repartia a herança, quando alguém tinha uma herança naquela época, recebeu um filho, por exemplo, ele tinha um anel no dedo. Mas quando a herança é repartida, é tirado o anel, porque ele recebeu a herança. Então esse filho, provavelmente, quando ele sai de casa e pede parte da sua herança, o que acontece? O anel que ele tinha no dedo, que é a herança que ele tinha como direito, agora é tirado do dedo dele, o pai guarda. Só que quando o filho volta, o pai está dizendo: coloca um anel no dedo dele, de volta. Você sabe o que o pai está dizendo? Filho, a tua herança está aqui. Você vai ter de volta a sua herança. Mesmo que ele gastou lá fora, mesmo que agora ele estava sem nada, o pai estava dizendo, com o anel no dedo dele, estava dizendo: filho, toma de volta a tua herança. O anel representa isso. O pai ainda fala para o filho da seguinte forma: coloca uma sandália nos pés dele. Essa é a ordem que ele dá ao empregado. Por que o pai mandou colocar uma sandália nos pés do filho? Porque os empregados andavam descalços naquela época.
Os empregados trabalhavam descalços e os filhos dos patrões trabalhavam calçados. Então quando o pai fala assim, coloca uma sandália nos pés dele, o pai estava dizendo, eu não quero você como empregado, eu quero você como filho. E a Bíblia diz que o pai manda matar um animal e dá uma festa. Se alegra com todo mundo naquela fazenda. Então, moral da história, o homem pode andar por caminho que for, sair da presença de Deus, mas o dia que ele voltar, o Senhor o recebe como filho. O Senhor perdoa. A Bíblia diz que o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é incalculável. Deus é tão grande o seu amor que não tem pecado que ele não perdoa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um outro assunto. Seja qual for o erro que alguém comete, o pecado que comete, né, sair da presença de Deus e outras coisas assim, quando o homem reconcilia, quando o homem se converte, quando o homem reconhece as suas falhas, Deus é perdoador, como acontece com a parábola do filho pródigo. Eu vou continuar essa história aqui do livro de Lucas em outro vídeo. Me aguarde aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe.